Eu gosto mais do poeta brasileiro que diz: a vida é um samba, patrão, após quem na vida samba mais é o coração. Mas falando a respeito dessa maravilha, dessa arte da vida, a palavra de Deus tem algo que é impressionante. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem as acha e saúde para o corpo. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos orem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Quando nós fazemos a interpretação da palavra de Deus, usamos a imaginação. Lembre-se, a norma da crença e a situação ambiental que nós processamos na nossa imaginação. E só então passamos para a operação. Esse texto está cheio disso. Esse texto diz: guarda o coração, é o principal. Guarda a fé, a esperança e o amor. E decorrente desta guarda, coloca em funcionamento nos membros do seu corpo. Lembre-se que eu disse que todas as coisas da alma finalizam no corpo? Guarda o coração, e para guardar o coração, guarda o pé. Cuidado, criancinha onde anda. Guarda as mãos, cuidado, mãozinha com o que faz. Guarda os lábios, guarda os olhos. E guardando o nosso corpo, estaremos guardando o coração. Então, o coração que eu estou dizendo, é o coração alma. Muita gente chega e fala: eu sou um cardíaco. Eu também. Você é cardíaco? Graças a Deus somos cardíacos, né? Todos temos coração. Este coração, que é a alma, que é sede, sede das emoções, dos pensamentos, da vontade, e que deve ser guardado, ele afeta o corpo. Eu vou indo para casa e pensando: puxa vida, eu dei uma palestra lá e todo mundo dormiu. Depois nem quis fazer pergunta. Eu estou na pior. Também na minha idade eu sou decrépito. Eu já estou. E quando chegar em casa, eu já não abro a porta. Eu passo por baixo, de tão rebaixado que eu estou. E chega ali, está a minha mulher. O que você está fazendo na igreja até 3 horas da manhã? Quase que eu pego e respondo: eu estava lá fumando charuto e o que você quer que eu esteja? Estava lá na reunião do conselho. Mas que esses caras não têm casa, não têm esposa? Aí eu já não pude brigar com o presbítero, não pude reclamar com ninguém, vai ser mesmo, e brigo com a minha mulher. Porque meu coração afeta meu comportamento. Agora, há uma outra coisa: meu comportamento afeta meu coração. Eu vejo um dinheirinho lá, dinheiro não, que eu não gosto, mas aquela fruta, a pinha. A Zeli sempre leva pinha para mim, vai tudo num dia só. É tão gostosa, e tem aqueles tabuleiros que eles vendem na beira da calçada, né? E sempre é assim: eu não posso roubar, eu não posso roubar, eu não podia ter roubado, eu não podia ter roubado, porque é instintivo. Meu comportamento vai afetar o coração. Amanhã eu vou achar que você não gosta de mim. Culpa e medo
vem do comportamento mau e afeta o coração. Então é esta matéria que a gente vai procurar tratar. Os processos operacionais dessa tríade de afeitos do coração. Então, afeições, os afetos e agora a operação, os afeitos. Quando eu habito em Deus ou em ídolos, eu determino a minha imaginação. Eu vou imaginar o mundo segundo a habitação. Eu vou observar a realidade e vou ser influenciado por eventos ambientais. Onde eu habito, eu sou influenciado por eventos espirituais. Minha comunhão com Deus, a minha leitura, minha rejeição de Deus, minha rebelião, tudo são eventos espirituais. Eventos espirituais afetam a minha imaginação na maneira como eu percebo o mundo, como eu interpreto o mundo. E os eventos ambientais vão me afetar. Você vai ter experiência disso, é muito simples. Você levanta à 1h quando apagou a luz. Foi esse horário, né? Faltou luz aí. Aí você levanta e sente meio deslocado, não lembra onde é a porta, e de repente dá com a canela no banquinho. Aí você chama o banquinho por outro nome. E o pior, às vezes culpa a Deus. Oh, Deus, né? E parece que o ambiente conspira contra a gente. Aí, quando você levanta e vai tomar café, o coador está furado. E a sua esposa, porque aqui todos os maridos é que preparam o café para as esposas. E a sua esposa fala, você não sabe fazer café, não? Não teve mãe? Aí já perde a paciência, não põe a mãe no meio. E o ambiente está conspirando contra a gente. Aí a gente põe a culpa na política, põe a culpa no diabo, seja lá o que for, o diabo a quatro, né? A imaginação fica dominante na nossa vida. Em vez de eventos espirituais, eventos naturais. Eventos do mundo decaído dominam. Aí passamos a operar. Uma operação de atos mentais. Você tem comportamentos mentais. Por exemplo, o meu sobrinho tinha um cabelo comprido, ele tinha lá seus 8 anos. Ah, Beth, eleva, 4 anos, para ficar mais. Mas ele era muito parecido com a irmã dele. E às vezes chegavam lá e diziam, vocês são gêmeas? Ele ficava bravo. Então um dia, uma noite, a mãe chegou lá e cortou o cabelo dele. Ele levantou, foi para o espelho, não falou nada, como é da natureza dele, foi para a escola. Na volta ele falou, mamãe, eu nunca vou amassar você que nem papel e jogar pela janela. Era esse o sentimento, é o sentimento do coração, é um comportamento antes do ato. Ou seja, é um ato da mente. Essas operações sempre ocorrem. Você já notou que quando você passa uma vergonha, você tem um pensamento crítico? Depois esse pensamento crítico é julgado por um outro pensamento subjacente, que é o pensamento que justifica. E depois tem um outro pensamento, o que meu pai vai falar? E depois tem um outro pensamento, também meu marido fez isso, levou o que precisava. E várias camadas de pensamento mexem com esta programação. Bem, aqui que nós chegamos ao ponto de hoje. A operação, notem que eu não estou falando de 3, 4 coisas que acontecem assim. Se
eu pegar, você vai me falando a sua vida, eu vou anotando. Se eu tentar organizar como engenheiro, como matemático, eu não vou conseguir falar da sua vida. Você é fluido, é dinâmico, você está em movimento. Foi em casa uma pessoa que já esteve na nossa igreja, e ele disse: pastor, eu não gosto dos seus livros. Sabe por quê? Que ele falou mesmo, isso, eu gosto quando vocês falam isso, eu gosto de ouvir. Porque minha mente é cartesiana. E eu quase que num soluço falei: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque nós preferimos ser cartesianos do que bíblicos. O pensamento pseudocientífico apela mais para nós que gostamos das coisas nos seus detalhes emprateleiradas. A gente emprateleira para poder estudar, depois tem que tirar da prateleira para poder usar. E a vida é assim. Eu sei mexer com suas memórias, com as notas que você me passa, mas depois eu vou ter que tratar como gente, não como arquivo. Este desdobramento, quando eu habito na imaginação, é que eu trouxe a idolatria. Quando eu imagino meus atos mentais naturais, é que eu começo a pecar. Eu guardo na minha mente o processo errado. Agora, esta operação, ela se desdobra numa outra tríade. Como que eu opero? Então vem o primeiro ponto. Eu traço objetivos de vida. Vadislau, o Lauzico, quem falar Lauzico vai ter comigo, viu? Era pequenininho, lá em Jaú, e roubou 10 cruzeiros de uma caixinha que o pai tinha levado para casa, caixa de charuto, cheia de dinheiro, tinha tanto que eu não achei que meu pai fosse dar falta. É que ele era diretor do grupo escolar, e era fim de semana, e havia uma caixinha que chamava caixa escolar. Quem podia, dava para comprar material, roupa, para quem não podia. Mas meu pai teve medo de alguém roubar, e levou para casa. É sempre a mesma história, né? Não guardou o coração. Quando eu tirei esse dinheiro do papai, eu guardei no meu bolso, orgulhoso da vida. Eu tinha 10 cruzeiros. Maravilha das maravilhas. E fui sentar na calçada para ver a banda passar. E no momento em que eu olhei de um lado, vinha um rapaz conhecido e muito mal. E do outro lado vinha meu pai. E eu havia contratado, brincadeira de criança, contrato de espertinho chama, que é para deixar a gente esperto. Quem chegasse a 8 passos da pessoa e dissesse primeiro o bolsinho esquerdo, tinha direito de levar tudo do bolsinho esquerdo. Eu era ágil, eu dava pernada 3x4, nem me despenteava. Quando ele chegou a 8 passos, eu gaguejei. E não saiu o bolsinho esquerdo, porque eu estava com medo do meu pai descobrir. Aí ele falou, bolsinho esquerdo, já foi direto e tirou o dinheiro. Quando meu pai viu aquilo, ele perguntou, de onde surgiu esse dinheiro? E eu virei evolucionista. Não sei, pai, apareceu aí. Eu sou cientista. Eu calculei os passos do amigo, os passos do meu pai, deslocamento do ar, vento a favor, vento contra, tamanho do sapato, e eu sabia que eles iam chegar junto.
Papai nunca me perguntou de novo. E eu me senti culpado de ter roubado. Foi o início da minha derrocada. Foi quando eu comecei a abandonar a minha crença em Deus. Eu comecei a ir atrás do meu pai. Papai fumava cigarros clássicos, que matava rato, então tinha seu lado positivo. E eu ia atrás dele para ver se ele fumava, para contar para minha mãe. E se ele rateasse, eu contaria até para o pastor. Comecei a ficar inimigo do meu pai. E ao longo dos anos, esse afastamento custou caro. Estou contando isso para vocês para duas coisas. Uma, o meu objetivo de vida tornou-se não passar vergonha, não ser pego. E para treinar, eu fiz de tudo que era errado para poder não ser pego, e aí eu era o melhor. O objetivo de não passar vergonha. Se você me fizesse passar vergonha, eu brigava. Na minha época, a gente ia à escola com paletó. E tinha um cara, eu tinha aí 1,50 m, 60, e tinha um cara chamado Tripa, que tinha 2 metros. E um dia ele me deu um tapa na cara. Ele era de Leme, eu era de Araras, a rivalidade era... Eu esperei na saída. Quando ele saiu, eu dei uma palitosada nele. Ninguém entendeu porque que ele caiu. É que eu punha meio tijolo em cada bolso. Papel almaço serve de arma, revista, livro. Bíblia, por exemplo, para quem evangeliza no mato, põe um cano na lombada que cachorro não vem. Esse objetivo de vida que eu tracei foi duplo. Um, não passar vergonha. Segundo, se passar vergonha, 3 atitudes. Enfrenta e bate. Porque se você bater, ninguém vai te acusar de ter roubado, só de ter batido, que é melhor. Foge. Fugir é vergonhoso, isso é em última instância. Agora tem um probleminha. Se você não puder fugir e não puder ficar, mente. Quem? Eu? Nunca. E objetivo de vida, então, de não passar vergonha, pode complicar muito. E todos nós traçamos objetivos de vida. Você tem um objetivo de vida. Saímos aqui e tinha 2 criancinhas brincando. E no momento a Beth falou, ah, que lindo! Pois o sorriso estampado de fotografia, sabe aquele sorriso assim? E a menininha foi e abraçou o menininho e olhou para ela sorrindo. Nós criamos nossos objetivos de vida desde pequenininho. Por exemplo, agradar. Tem, quando a mamãe fala, come bem, come para você crescer, ficar gorda, bonita. Depois de crescer vai ser uma desgraça. Mas torna-se um objetivo de vida, agradar a mãe comendo. Eu estou indo por aí, mas não é só isso não. Não vai dizer, o pastor Vadislau disse que tem 2 objetivos de vida, passar vergonha ou comer. Não é isso que eu estou falando. Você tem de saber que você tem um objetivo de vida. E esse objetivo de vida faz com que você teça estratégias ou mapas mentais. O que eu tenho de fazer para atingir o objetivo? Por exemplo, meu objetivo de vida é ser melhor do que o meu pai. Primeiro eu tenho de não ficar amigo dele, para não competir. Segunda coisa, e muito importante, eu tenho que ser mais justo do que ele. Meu pai tinha um tipo de justiça cristã, sabe? Acreditava na graça, na fé, ia na igreja. O que eu fiz? Deixei de ir na igreja. Politicamente ele era de direita,
Eu fui ser comunista. Aí ficava de dois lados, eu dentro da cadeia e ele sentado na sarjeta olhando para mim. Estratégias também determinam a nossa vida, nosso comportamento, e eles decorrem de objetivos. Nós traçamos mapas mentais, mas não pensa que é determinismo. A qualquer momento você pode sair dessa. Se você se converter, você sai temporariamente, volta, tenta lutar. Se você se converter, o que Deus quer é que você mude o objetivo para mudar as estratégias. Meu objetivo tem de ser o de Deus e não o meu. Tem gente aí que casa e 4 anos depois escuta da mulher: para casar com você eu deixei o meu estudo. Eu podia ser hoje doutora em física. Não estou falando que física é coisa boa, não. Estou contando a história dela. E você me impediu. Qual é o problema? É que nem o homem deve ter os próprios objetivos, nem a mulher ter os próprios objetivos, mas quem demarca objetivos para a nossa vida é Deus. Casar é um bom alvo? Me diga. Todo mundo tem que escutar. Você quer casar comigo? Não. Por quê? Porque você já é casado. Se eu não fosse casado, você sabe, não fique vermelho, porque eu faço isso com os meus alunos e não tem um que não caia. Em vez de falar, né, porque você é homem, você fala, porque você é casado. Mas escuta, eu chego para uma garota, eu sou solteiro, ela solteira, e eu digo: quer casar comigo? É um bom alvo? Primeiro, bom alvo, ele tem de ser possível e controlável. Se ele não for possível, eu me frustro. E se ele não for controlável, certamente vai dar errado no mundo caído. Casamento não é bom alvo. Ficar rico é um bom alvo? Não. Por quê? Porque não é sempre possível e não é controlável. Como eu disse ontem, o Collor confisca. Agora, é mal? Não, não é necessariamente mal. Pode ser um bom desejo, mas um péssimo alvo. Qual o alvo que é possível? Por exemplo, amar a Deus é um alvo possível. Por quê? Porque Ele me deu o Espírito Santo que me capacita, me deu o poder de ser fiel a Ele. Assim Ele garante o alvo dele. O alvo de ter um bom caráter. O alvo de ter contentamento. Estou escrevendo um livro com a Beth sobre Filipenses. O alvo de ter contentamento. Esses alvos são possíveis. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, ou seja, adota os alvos do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Sabe por que eu não me frustro naquilo que eu desejo? Porque eu entrego para o Senhor satisfazer os desejos. Eu nunca tive nada, nem dívida. E ganhando o pouquinho que eu ganho, e a Beth, durante a vida toda, nós sempre adotamos o alvo do Senhor: a ninguém fiqueis devendo, exceto o amor com que vos ameis. E Ele satisfez os desejos do coração. Um dia a Beth queria ir para Israel. Mas para Israel você tem que ter marido rico. Ou, o que é muito mais inteligente, mulher rica. E eu sou burro, casei por causa dos dólares, os dólares não vieram. Você recebeu 25 centavos. Um dia, um telefonema: pastor, se adivinhar quem está falando, ganha uma viagem para Israel.
Eu falei, ô Toninho! Toninho era membro da igreja que eu implantei nos Estados Unidos e que deu um trabalho desgraçado. E trabalhava limpando janela. Um dia caiu do 3º andar e ganhou uma fortuna. Quebrou as costas, ganhou um dinheiro. E ele estava preparando para me recompensar pelo trabalho que ele tinha dado. Ele falou, pois é, eu estou dando uma passagem aí para o senhor e para a dona Beth e para Israel junto com a gente. E já falei com a igreja aqui vai pagar o resto da viagem. E olha, coisa mais gostosa do mundo, eu andei de camelo. Ah, que maravilha, aquele... Era tudo que eu queria. Israel é camelo. Camelo sou eu, viu? Esse processo todo de entregar nas mãos do Senhor e Ele satisfaz o desejo, nem sempre é o desejo que a gente pensa. Por exemplo, eu queria casar com uma mulher submissa. E casei com uma americana. E Beth teve 4 operações no ouvido, e na última o cérebro estava colapsando sobre o ouvido médio. Eu percebi líquor saindo depois da última operação, levei de volta para o hospital, teve que ir lá abrir de novo e fazer brain lift. É uma cosmética, levantamento do cérebro. E eu mandei pôr um chip de obediência. Só que ela ficou surda. Meu desejo baratinou. O desejo que eu reclamo não é o que me fará bem. O desejo que eu quero é o que alimenta a minha carne. Mas Deus sabe qual é o meu desejo mais profundo. E Ele me dá a conhecer esse desejo. E quando eu e Ele desejamos, olha, não é que eu seja covarde, mas eu brigo melhor quando eu brigo em turma. E com Deus é em turma. Aliás, Ele manda chamar até os irmãos da igreja. Então, brincando, eu quero que vocês entendam. Estratégias são mapas mentais que nós tecemos e nos tornamos escravos deles para atingir os objetivos. Quando são os objetivos de Deus, as estratégias são da própria Bíblia. Por exemplo, como é que eu sou santo num relacionamento? Vou chutar sua canela, não vou chutar de nenhum presbiteriano, que eu sei como é o coração presbiteriano. Batista sempre é amoroso. Eu vou chutar sua canela e depois vou dizer, você me desculpa? Qual a resposta honesta? Não, vou descontar. Essa daí é aquela do... Não, então essa é daquela de virar a outra, né? Só que não é a face, é o outro pé. Todo mundo fala, eu desculpo, e acha que é espiritual. Como é que a gente tira a culpa de alguém? Eu chutei sua perna, você pode me tirar essa culpa? Sim. Não, você não é Deus. Precisou Cristo morrer por essa culpa. Então eu não vou pedir desculpa, eu vou pedir perdão. Tá certo? Na Bíblia não tem aquele versículo que diz, pedi perdão e dar-se-vos-á? Não, não tem. Na Bíblia não manda pedir perdão, não tem nada demais pedir perdão. Mas não manda pedir perdão. Manda 2 coisas. Pecou, confessai. Segundo, perdoai. Se alguém confessa, eu tenho de perdoar. 2 obrigações. E quando eu entendo isso, meus relacionamentos melhoram. Amado, chutei sua canela quando pedi para você casar comigo. Quero dizer que eu não podia ter feito isso, porque o início de amizade pode ser prejudicado. Errei. Pela graça de Deus, esse erro não vai se repetir. Eu vou pedir uma coisa para você. No lugar aonde foi fraturado o nosso braço do abraço, deve haver uma calcificação que torne a amizade mais forte.
Você faz esse pacto comigo? Você lança minha culpa sobre Jesus Cristo e me dá o amor dele. Eu mudei completamente a estrutura. A Bíblia manda fazer as coisas com objetivos de Deus e dá as estratégias para conseguir o que de mim mesmo eu não conseguiria. Bem, eu disse que eu ia falar pouco, mas não consigo, é o meu pecado. A emoção, isso que está girando lá atrás, é a totalidade desses movimentos. Tem alguém com uma camiseta de dança aí, né? Na vida é uma luta de boxe ou uma dança. Você que sabe como é que vai ser, prazeroso ou não. As nossas emoções guardadas pelo Senhor são harmônicas. Meus objetivos, minhas estratégias. Bem, toda estratégia provoca desejo. Eu não sei do que eu gosto. Vai lá em casa para uma visitinha e você vai notar que eu gosto de música clássica e de música caipira e tudo que tiver no vão. Só não me peça para escutar funk, que daí assoma os maus desejos. Mas eu gosto de um plecto de música muito grande. Por quê? Porque morando em Jaú, eu escutava rádio demais, não tinha TV, nada, ajudante da mamãe ligava o rádio, e lá tinham os italianos ricos e os colonos. E eu escutava, às vezes até a mesma música, uma tocada de forma erudita, a outra bem do campo. E eu não sei do que eu gosto do que eu já sei. Assim, os desejos do meu coração são despertados naturalmente. Quando não são de Deus, eles podem vir da natureza, da carne ou do príncipe da natureza, que é o diabo. E quando isto ocorre, opera em mim um falso objetivo, uma falsa estratégias de falsidades que causam o meu desejo. Eu vou ficando cada vez mais querendo aquilo que me dá sede, querendo aquilo que me dá fome, e nunca supre a minha necessidade. Só ler para vocês. Objetivos, alvos designados a suprir necessidades reais ou imaginadas. Estratégias, articulações para atingir objetivos lícitos ou frutos de vaidade. Desejos, ansiedades aparentes tornadas necessidades, a fim de proporcionar significado ou segurança. Isto é para recordar. Ou você habita em Deus ou em ídolos, e daí você imagina a realidade dominada por Deus ou mediante seu controle, o que é impossível, algo impossível. Vamos. Que mexe com as operações mentais, que são objetivos de automotivação ou motivação do alto. Ou eu me motivo, e o meu motivo é levar o melhor. Meu motivo é o de Gerson. Os mais novos aí, lembram o que é? Lei de Gerson, o que é? Era um jogador de futebol que numa entrevista disse que o negócio dele era levar vantagem. E quando nós adotamos essa automotivação, nós queremos levar vantagem até na competição com Deus. A gente ora de um jeito, mas quer de outro. Ou a motivação do alto, somos motivados pelo Espírito Santo.
Estratégias são mapas mentais voluntários. Você vai até a igreja e lá você já calcula o que você vai explicar para o tesoureiro, por que você não dá o dízimo, e prova teologicamente. Você namorou uma garota lá e brigou com ela porque ela tinha cabelinho no pescoço, e aí você vai ter que explicar para o pai dela. Assim você vai se trabalhando em estruturas mentais até chegar na igreja. Bem, essas estratégias provocam desejos espirituais ou carnais. Vai lá e lê em Gálatas, tudo isso daí é texto bíblico. Você vai lá e lê em Gálatas o fruto do Espírito e as obras da carne, e você vai ter isso. Está dando para ler? Os objetivos procedem da habitação da crença básica, fé, e da imaginação da realidade exterior, esperança, funcionando como um ato hermenêutico religioso. Um menino, e aqui eu vou terminar, eu só queria bater neste ponto. Um menino achava que era homossexual. Pediram a minha ajuda e eu conversei muito com ele e descobri como começou, qual era o objetivo dele, estratégia e tudo. O que acontece era o seguinte: o irmão mais velho era muito calado e um sábio. Coruja, por não falar, é sábia, né? A irmã, muito bonita, conseguia tudo, até que abrissem porta para ela. E ele era caçula. Casaram-se os irmãos e ele ficou em casa. E o pai era um controlador. O pai controlava com dinheiro. E brigava com a mãe. A mãe, por sua vez, fazia reunião de oração para orar pelo pai. Olha aí, as espirituais que acham que deve fazer isso, isso daí depõe contra Deus, contra o marido, contra todo mundo, e contra os filhos. Marido e mulher têm aliança de iguais. Filho não tem aliança de igual. Só depois que cresce é que o filho se torna irmão dos pais. Mas antes, a mãe vai orar, não deve nem ir na igreja falar mal do marido para os outros. Olha, queria que você orasse pelo meu marido, aquele lazarento. Ele bebe, chega em casa, ó meu olho roxo, eu tenho que falar para todo mundo que bati o olho na porta, falei para o pastor, mas é o danado que faz isso. O que aconteceu? Deus atende a oração, o marido se converte, vai ser bem recebido na igreja? Então está depondo contra ele. Então essas ordens da palavra de Deus são para que controlemos nossa atitude, pensamento e o ato mental, porque eles são religiosos, e em tudo estamos adorando ou sendo rebeldes contra Deus, em tudo que fazemos. As estratégias procedem da habitação da crença básica, a fé, e da operação mental comportamental, o amor, funcionando como um poder de atuação na realidade exterior. Lembra que o apóstolo São Paulo diz: eu oro para que Deus ilumine o entendimento de vocês, para que vocês sejam dominados pela fé, e logo depois ele fala, já comecei a ficar ruim, Efésios 2:10, me ajudem aí, Deus preparou as obras para que andássemos nelas. Então,
a consequência dessa obra, ela vem desta iluminação do Espírito no homem interior, quando ele começa a pôr em prática. E os desejos do coração procedem da imaginação, esperança, e da operação mental, comportamental, amor, funcionando como um poder para derivar satisfação pessoal da realidade interior e exterior. Em vez de satisfazer a Deus com a minha vida, eu quero satisfazer a mim mesmo. Chegue para alguém e diga assim: escuta, você está pensando em procurar alguém para casar? Existe uma igreja que está vindo visitar e conheço 2 moços lá solteiros que podem... Ah, não, moço de igreja? Não quero. Moço de igreja é pior que o incrédulo. O de fora tem 2 mãos, dá trabalho, mas de igreja tem 4. Dá mais trabalho ainda. Não quero saber. Eu tive um que falou que não queria casar comigo. Nunca mais. E são atitudes tomadas por causa de um acontecimento provocado pelo coração, e eles são dominantes. Mas se eu quiser agradar a Deus e não a homens, Gálatas de novo, se eu quiser amar mais a Deus e depois amar os homens, eu vou descobrir que Deus satisfaz as minhas verdadeiras necessidades. Há uma necessidade premente minha, que é ter como chama aquele jipe grandão? Aquele que usa no deserto? Eu quero um. Se eu não tiver um desses, eu morro. Sabe por que Deus não vai me dar? Porque eu não estou dirigindo, nem. Ele vai ficar lá em casa largado. Mas eu queria pelo menos para mostrar para você que eu sou abençoado. Você vai lá em casa, eu mostro. Deixa até você dar uma voltinha. É preciso que, de verdade, eu creia que Deus satisfaz os desejos do meu coração. Eu fiz isso para que vocês deem uma olhada na roda geral. Oh, que bonitinho. Querem de novo? Não. Os objetivos são criados pela crença e pela imaginação. As estratégias nascem da crença e da operação. E os desejos nascem da imaginação e da operação. Ah, pastor, é muita coisa, não deu para digerir. Lê meu livro. Vai lá, compra. Se não entender meu livro, todos, mas principalmente aconselhamento redentivo e prática de aconselhamento redentivo. Se quiser adiantar um pouco mais, veja o Personalidade Centrada em Deus. Não deu para ler? Falta alguma coisa para entender? Conversa com o reverendo Jonatas. Ele entende mais do que eu daquilo que eu propus. Durante o tempo em que ele foi aluno, eu disse a ele que não parasse naquilo que eu dava, mas que tinha de continuar. E ele acreditou e está criando um material dele. Mas fica aí, vamos orar? Perdoe-me, Pai, porque passei o tempo. Agrada-te de nós, dá-nos crer nos teus objetivos, confiar nos teus caminhos e entender que tu és Pai e controlador de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.